Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Ok, colegas, vamos dar continuidade na sessão de julgamento do dia 19 de maio de 2021, na instância do 1201, do CAP, no turno da tarde. Certo? Antes do intervalo, nós jogamos o processo, o item 27 da pauta, certo? E nós vamos, a seguimento, pelos processos que têm preferência em razão... Só questão de ordem. Lembrou de fazer a gravação? Sim, estou gravando. Ok, obrigado. Então, a gente vai dar preferência ao processo que tem pedido de sustentação oral. E o próximo é o item número 35 da pauta, certo? Que é o processo que vai ser relatado pelo conselheiro Fred. Ítalo, eu gostaria que você convocasse o patrono, ou a patrona, melhor dizendo, do item 35 da pauta, empresa Companhia de Fiação e Tecidos, Cedro e Cachoeiro. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Colegas, vamos aguardar a convocação. E aí, é muito bom o debate, mas vamos tentar ser mais objetivos, por favor, porque já está acumulando esse processo. Muito bom exaurir todas as situações, mas a gente tem que ter, assim, um pensamento também nesse objetivo de dar conta da pauta, né? Claro, na medida do possível, né? Existe uma antessala para os advogados, Nilson, aqui na... No TIM existe uma antessala para todos, certo? Então, quando você pede para entrar, você vai para essa antessala e o organizador da reunião é que permite ou não a entrada na sala. No Teams. Tem esse filtro. Entendi. O organizador, no caso, é o apoio, no caso. No caso, é o Vitor. Eu acho que entrou, presidente, aí uma outra pessoa. Está na sala, eu peço que abra a câmera para a gente poder iniciar a julgamento. Boa tarde. Boa tarde, doutora Aline, é isso? Isso. Doutora Aline, eles conseguem me enxergar? Conseguem me ouvir direito? Sim, dá para ouvir perfeitamente. Seja bem-vindo à nossa sala de reunião aqui da turma 1201 do CAF, e vamos julgar agora, no item número 35 da pauta, né, que é a Companhia de Fiação e Tecido Cedro de Cachoeira Limitada, pelo menos é o que está aqui, né, Cachoeira. Antes de mais nada, doutora Lina, eu só queria confirmar os seus dados para ficar registros na ata, certo? Certo. Seu nome é Aline Aparecida de Oliveira Dias, OAB, não diz qual é o estado, a senhora podia informar? OAB? OAB MG, Minas Gerais. Minas Gerais. OAB Minas Gerais, número 192036. É isso mesmo? Correto. Ok, obrigado. Então, doutora, eu vou passar a palavra para o relator, certo? O conselheiro Fred. Ele vai fazer o relatório, depois eu vou te passar a palavra para fazer a sustentação oral, ok? Agradeço. Ok. Então, com a palavra, o conselheiro Fred para relatar o processo 25 da nossa. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutora Aline, seja bem-vinda. O relatório trata-se de recurso voluntário manejado em face de acórdão da DRJ de Belo Horizonte, de 2 de fevereiro de 2011, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito de ILL reconhecido por força de ação judicial transitada em julgado, com débitos de PIS dos períodos de apuração de março a maio e julho de 2003 e de COFINS no período de apuração de julho de 2003, não homologado em despacho decisório indeferido pela administração tributária. Na decisão que negou a homologação da DECOM, consta informação de que a requerente ampara seu pedido na ação ordinária do processo número tal, impetrada junto à Justiça Federal de Minas Gerais, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes que tenha por conteúdo a exigência de imposto de renda retido na fonte
consoante as alegações impostas, alterações impostas pela Lei 7713 e do direito à compensação previsto no artigo 66 da Lei 83. Está vazando algum áudio, tá? Não sei exatamente onde é, mas um áudio está vazando bastante aqui. Continua ainda o despacho, a decisão que não homologou a DECOM. A compensação se limitará a tributos recolhidos após 13/9/90 e dentre tributos da mesma espécie. Valores corrigidos monetariamente, isso é o conteúdo da decisão judicial, ok? Que permitiu ao contribuinte, que reconheceu esses direitos ao contribuinte. A compensação se limitará a tributos recolhidos após 13/9/1990 e dentre tributos da mesma espécie. Valores corrigidos monetariamente, com inclusão de expurgos inflacionários e juros de 1%, desde o trânsito em julgado da sentença até a efetiva compensação tributária. No exame do duplo grau de jurisdição, folhas tais, o TRF da primeira região deu parcial provimento ao apelo das autoras e negou provimento à remessa oficial, condenando a União a compensar, com quaisquer tributos ou contribuições sobre a administração da Receita Federal, os valores recolhidos a título de IRF sobre o lucro líquido não distribuídos, não se limitando data estipulada pela sentença acórdão transitado em 23/11/2000. E aqui continuo dizendo eu, a autoridade administrativa conclui o despacho decisório informando que, tendo em vista o disposto na ação judicial acima, elaboramos a tabela de folhas tais, onde estão discriminados todos os pagamentos efetuados a título de ILL pelas empresas acima. Verificamos, então, existir um saldo credor favorável ao requerente no valor de R$ 323.544,60 em 31 de dezembro de 1995. Estes valores foram atualizados com base na norma de execução conjunta tal, com os índices alterados pela súmula número 41 do TRF da primeira região. Sob esses valores, deverão incidir juros de 1%, desde o trânsito em julgado da sentença até a efetiva compensação. Esses foram os critérios, senhores, que permitiram à autoridade administrativa fazer o cálculo daquilo que entendera correto resultado da ação judicial. Assim, a compensação instrumentalizada na DECOMP de final 48,55 foi totalmente homologada e a DECOMP de final 76,74 foi parcialmente homologada, porquanto esta última, mesmo aproveitando o restante integral do crédito, apresentou saldo devedor, de despacho de folhas 270. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi negado provimento pela instância de piso, conforme decisão de folhas 359, assim emendada, e diz que as decisões judiciais que disponham sobre compensação de débitos do sujeito passivo para a Fazenda Nacional devem ser cumpridas nos estritos termos em que foram proferidas. E resignado, o contribuinte maneja recurso voluntário em que argumenta que o crédito obtido por força da ação judicial transitada em julgado, da qual se originaram as DECOMPs em referência, não foi adequadamente atualizado pela administração tributária. Ou seja, o contribuinte controverte os critérios de atualização daquele crédito reconhecido judicialmente. E o que é que ele aduz? Aduzindo que os mesmos devem ser, aspas, corrigidos monetariamente, com juros de 1% ao mês após o trânsito em julgado. Ainda no que diz respeito à atualização monetária dos valores, esta deveria ocorrer com a aplicação dos expurgos inflacionários nos percentuais tais, e aí são os mesmos percentuais que constam na sentença. Continua o contribuinte dizendo, assim é que, devidamente amparada por decisão judicial, transitada em julgado, a recorrente procedeu, junto à Receita Federal, o pedido de compensação tal e tal, no valor de 263 mil, e isso no primeiro processo, e no segundo, 594 mil, estou arredondando os valores, perfazendo o total de R$ 588.273,43. E aqui continuo dizendo eu, a recorrente requesta, e esse é o objeto principal aqui desta nossa insurgência no recurso voluntário, ela requesta ainda a aplicação da Selic a partir de 1/1/96 até o trânsito em julgado da ação, sob o color de que a decisão ora combatida faz consignar que o débito foi atualizado até 95, ocasião em que estaria extinta a correção monetária. Porém, ao contrário do que se verifica no presente caso, não há
não há como haver um vácuo no período sujeito à incidência da correção monetária. Ou seja, de 1/1 de 96 a 23/11 de 2000, data em que foi certificado o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo tal. Ela requer a aplicação da Selic. Frisa ainda que a sentença determinara que, aspas, sobre os valores apurados na liquidação de sentença são devidos correção monetária, esta sendo como termo inicial a data em que as ações saíram da esfera patrimonial, as exações saíram da esfera patrimonial das autoras. Porém, reconhece que a decisão judicial foi omissa em relação à Selic, mas entende que tal omissão não inviabiliza o direito ao seu reconhecimento na via administrativa, por representar mera recomposição do valor da moeda, citando decisões do STJ. Aduz ser inequívoco que nesse período eu acabei de contar, o indébito tributário há de ser monetariamente corrigido, devendo, para tanto, ser utilizada a Selic nos termos do artigo 39, parágrafo 4, quarto da Lei 9250, e que, no período posterior ao trânsito em julgado até a compensação, permanecerão os juros de mora no patamar de 1% ao mês. É o relatório, presidente. Ok. Obrigado, conselheiro Fred. Então, com a palavra, doutora Aline, para fazer a sua sustentação oral. Doutora, você vai ter 15 minutos. Vamos falar. De início, cumprimento novamente os nobres conselheiros do CAF, agradeço a bela exposição, fática do relatório, pelo relator, e em alguns pontos aqui, até vou repetir alguns pontos, que já foram muito bem expostos aí no relatório. De fato, como exposto pelo relator, trata-se de recurso voluntário, interposto em manifestação de inconformidade, em que houve em face de despacho decisório, em que reconheceu-se a insuficiência dos créditos. Créditos esses que oriundam, como já destacou o relator, de indébito tributário de ação transitada em julgado. E a discussão principal gira em torno, então, dos índices, dos critérios de atualização a serem utilizados. Isso porque essa insuficiência de créditos detectada pela Receita Federal se deve ao fato de que, após dezembro de 95, não houve qualquer forma de correção monetária dos valores do indébito tributário até 2000, quando ocorreu o trânsito em julgado, em que, a partir desse momento, houve a aplicação de 1% de juros até a efetiva compensação, isso de acordo com o que estava na sentença que transitou em julgado. E aí, nesse sentido, houve a apresentação da manifestação de inconformidade, destacando esses pontos, assim como o fato de, em relação aos expurgos infracionários, o fisco não ter aplicado exatamente o que constava na sentença transitada em julgado. E, nesse sentido, a terceira turma da Delegacia da Receita Federal entendeu que a Receita Federal teria, sim, aplicado os índices corretos previstos na decisão transitada em julgado, e que a glosa estaria correta com base nisso e com base no fato de que a atualização monetária, a correção, estaria extinta após a Lei 9.249, e o que justificaria que após janeiro de 1996 não houvesse qualquer correção dos valores e que apenas após o trânsito em julgados fosse aplicado os juros de 1% nos termos da sentença. Só que essa lógica, no entender da recorrente, não deve prevalecer, considerando que, nos termos constantes na decisão transitada em julgado, que eu peço permissão de dos conselheiros, novos conselheiros, para que eu possa fazer a leitura, a sentença, em momento algum, estabelece qualquer índice a ser aplicado a título de correção. Ela não estabelece a Selic, mas ela também não determina
um interregno de tempo em que deveria ser interrompida essa correção. Então, fazendo a leitura, consta na sentença que, sobre os valores apurados da liquidação de sentenças, são devidos correção monetária, tendo essas como termo inicial a data em que as exações saíram da esfera patrimonial das autoras, e juros, estes últimos, devidos desde o trânsito em julgado da sentença até a efetiva compensação, e fixados a 1% ao mês. Então, nesse sentido, na sentença não consta uma interrupção, um lapso em que deveria ocorrer essa atualização monetária, até pela natureza da atualização, que seria recompor os valores. E aí, nessa linha, em relação ao argumento do fisco de que haveria uma extinção da correção monetária, não deve prevalecer, considerando que a Lei 9.249, ela, na realidade, ela extinguiu a correção monetária de balanço, sendo que, na exata sequência dela, foi editada a Lei 9.250, que estabeleceu, no seu artigo 39, parágrafo 4º, a aplicação da Selic como forma de correção do indébito tributário. Então, entende-se que deve ser aplicado a Selic como forma de correção, não se admitindo a tese de que, que com a Lei 9.249 teria se extinto a atualização monetária, a correção, gerando uma possibilidade de haver esse lapso temporal sem qualquer correção. E nessa linha, o que é defendido é que seja aplicado algum índice de correção, entende-se a Selic nesse período, e a recorrente, em sede de memoriais, apresentou, inclusive, duas hipóteses de formas de entender os nobres conselheiros sobre como se incidiria a Selic nesses termos, e, para tanto, localizamos acórdão do CARF, acórdão em um dos acordos, que é de relatoria do conselheiro Celso Lopes Pereira, entendeu-se que a Selic, ela deveria incidir no caso de janeiro de 96 até o trânsito em julgado da decisão. E após esse período, deveria incidir os juros de 1%, do trânsito em julgado até a efetiva compensação. E isso em obediência ao que havia no título executivo transitado no caso específico. E aí eu peço licença para ler um trecho da ementa desse acordo, em que consta que a decisão judicial que determinou a incidência de juros de 1% ao mês, após transitado em julgado, deve prevalecer aos critérios normalmente indicados pela Receita Federal. No período anterior ao trânsito em julgado da sentença, aplica-se a norma de execução conjunta da Secretaria da Receita Federal, COSAR, número 8, que prevê a atualização monetária até 31 de dezembro de 95, mediante utilização das tabelas anexas à mesma. E a partir de janeiro de 96, sobre os valores atualizados monetariamente, devem incidir juros equivalentes à Selic. Por outro lado, nós juntamos também acórdão em que houve o entendimento, esse acórdão de relatoria de José Fernandes de Nascimento, em que houve o entendimento de que, apesar de no título executivo constar o índice de a aplicação de juros de 1% após o trânsito em julgado, esse deveria ser desconsiderado para a aplicação da Selic desde janeiro de 96 até a efetiva compensação, uma vez que entendeu-se o CARF naquela oportunidade que o fato que com a Lei 9.250, instituindo ali a Selic como forma de correção, ela substituiria qualquer outro índice de correção, então substituiria também o juros de 1% ao mês. Então, peço licença para ler trecho desse acórdão, no qual consta: no que tange à atualização dos referidos critérios, a partir de janeiro de 96, a autoridade fiscal deferiu a atualização monetária pela taxa Selic, a partir da referida data até 16 de 4 de 99, data do trânsito em julgado da decisão judicial proferida no âmbito da citada ação judicial. A partir dessa data, a atualização apenas pela taxa
de juros de mora de 1% ao mês. O critério de atualização adotado pela autoridade fiscal revela-se contraditório, porque com a extinção, em dezembro de 95, da correção monetária dos débitos e créditos tributários federais, por meio da Lei 9.249, o único índice de atualização monetária dos valores dos créditos passíveis de restituição passou a ser a Selic, conforme estabelecido no artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.250. E, nesse sentido, o que se requer é que seja aplicada alguma forma de correção, no caso a Selic, nesse período posterior a dezembro de 95. Entre esse período de janeiro, né, de 96 até novembro de 2000, quando ocorreu o trânsito em julgado da ação judicial, que esse período não fique num limbo sem qualquer correção monetária que geraria prejuízo e que estaria em desacordo, principalmente, com o que consta no título executivo judicial. E, em outro ponto, né, superada essa questão, né, já apresentada da correção monetária no período posterior a 95, destaca-se que também detectou-se que não houve observância do fisco em relação aos critérios de expurgos inflacionários constantes na decisão transitada em julgado. Isso porque consta expressamente no título executivo quais seriam os expurgos infracionários que deveriam ser aplicados e o fisco não os aplicou, entendendo pela aplicação da norma dos índices, né, de expurgos constantes na norma de execução conjunta, COSIT-COSAR número 8. Sendo assim, ante toda essa exposição, a parte requerente requer que seja provido o recurso voluntário para que seja declarado o seu direito à compensação até o montante do seu crédito exaurido devidamente corrigido, e para tanto que haja a devida aplicação dos expurgos infracionários constante na decisão judicial transitada em julgado, assim como que em relação à Selic, em relação à correção do período de janeiro de 1996 até novembro de 2000, do período de janeiro de 96 até a efetiva compensação, que ocorreu em agosto de 2003, seja o débito corrigido por meio da Selic, ou seja, no período completo, ou ainda, alternativamente, caso assim não entenda, que seja aplicado a Selic de 96, de janeiro de 96, até novembro de 2000, quando ocorreu o trânsito em julgado, e após esse período em que ocorreu o trânsito, até a efetiva compensação, seja atualizado a 1% ao mês, de acordo com o que consta na sentença. Assim, agradeço muito a atenção, a oportunidade de fazer essa sustentação oral. Ok, muito obrigado. Eu retorno aqui a palavra ao conselheiro para proferir o voto inicial. Ok, presidente. A matéria controvertida nos presentes autos diz respeito unicamente aos critérios de atualização do crédito tributário objeto da sentença que reconheceu o direito à repetição do indébito pelo contribuinte. Eis o que determinou o juiz sentenciante naquilo que importa a análise do crédito em apreço. Vou me abster de ler, porque já acabou de ser lido aqui, mas na parte final, que trata, que está em negrito aí, diz: sobre os valores apurados na liquidação de sentença são devidos correção monetária, esta tendo como termo inicial a data em que as ações saíram da esfera patrimonial das autoras, e juros, estes últimos devidos desde o trânsito em julgado da sentença, até a efetiva compensação tributária e fixados a 1% ao mês. Observa-se que a sentença não mencionou expressamente a aplicação dessa lei, mas determinou, sem qualquer dúvida, que o crédito tributário deve ser corrigido monetariamente até o trânsito em julgado. A legislação federal disciplina que, a partir de 1º de janeiro de 96, a compensação à restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa da Selic,
acumulada mensalmente, calculadas a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior da compensação à restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuado. Está na Lei 9250. Não se admite que a administração tributária, esponte própria, negue cumprimento à norma jurídica que validamente determina critérios de correção monetária do indébito tributário, sendo a Selic a taxa de referência que parametriza a atualização dos títulos federais e serve de critério matemático para recompor o valor dos créditos recuperáveis pelo contribuinte. A sentença judicial que determina a liquidação de créditos mediante a correção monetária do indébito contempla, por força da aplicação obrigatória do dispositivo legal previsto no parágrafo 4º do artigo 39, a inclusão da taxa Selic no período posterior a 1º de janeiro de 96. Não sendo lógico presumir que a administração tributária possa negar sua aplicação após decisão judicial transitada em julgado, que reconhece o direito ao indébito, porquanto tal interpretação levaria ao enriquecimento sem causa do devedor, além de representar vilipêndio ao princípio da estrita legalidade e da segurança jurídica. Outro sim, a súmula CAF número 4, de aplicação vinculante, claramente estipula que, a partir de 1º de abril de 95, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos no período de inadimplência à taxa referencial da Selic para títulos federais. Registre-se também que a controvérsia jurídica, a presente controvérsia jurídica foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESP 111-175, sob a relatoria da ministra Denise Arruda, em 2009, com a apreciação da matéria sobre o rito da repercussão geral, tema 145, fixando a tese segundo a qual aplica-se a taxa Selic a partir de 1º de janeiro de 96, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser acumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após essa data, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido. Eis a ementa paradigma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que aqui eu reproduzo nesse recurso especial. Da mesma forma, o STF também firmou repercussão geral em torno do tema 214, sob o entendimento de que é legítima a utilização, por lei, da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, inexistindo dúvidas sobre a questão. E para que não restem dúvidas, traz-se a colação decisões do CAF, que em casos análogos tiveram o mesmo desfecho ora observado, e aqui eu cito alguns. Penso que não é lícito deixar de atualizar o indébito tributário utilizando-se a Selic, seja por expresso imperativo legal, seja porque por ter a sentença judicial determinado que, sobre os valores apurados na liquidação de sentença, é devido correção monetária. Esta tendo como termo inicial a data em que as exações saíram da esfera patrimonial do contribuinte. Dispositivo, ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário, a fim de homologar a compensação requestada nas DECOM, primeira, 48,55, e mediante complementação, e a segunda, de final 76,74, mediante complementação da atualização monetária dos créditos entre o período compreendido entre 1º de janeiro de 96 a 23 de 11 de 2000, mantendo os demais critérios de correção e juros já deferidos pela administração tributária até o limite da nova apuração que liquide o presente acordo. Como voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Obrigado, conselheiro. Fica aberta a palavra para os debates. Está mudo, FG. Pode falar, FG. Eu estou olhando aqui. Qual que é a data da sentença? Porque você colocou aqui as folhas 452, eu não estou localizando. Do trânsito em julgado? Não, da sentença. Eu tenho que resgatar. Eu estou levando em consideração... Eu estou procurando aqui. Ah, já cheguei nela aqui. Já cheguei nela. Cheguei. Deixa eu ver, acho que ela aqui é sessão judiciária do DF, não é isso? É. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui, esse aqui. A data da sentença, só para esclarecer, tá, Efigênio? Não sei se tem alguma... 20 de abril de 99. Ok, mas a data da sentença, assim, o que é que está sendo atualizado? Desde o pagamento indevido, certo? Até dezembro de 95, atualizado pelos critérios que a sentença determina. Número 1. De janeiro de 96 até o trânsito em julgado, que foi novembro de 2000, isso está bem claro aí na parte dispositiva, para tentar simplificar a liquidação, aplicar a taxa Selic. Realmente, ficou um limbo. Não, entendi. Como a sentença não falou o nome, Selic. Ela não falou, falou correção monetária. E aí se misturou que correção monetária seriam só aqueles índices. A sentença, ela disse compensação, juros de 1% ao mês. Passaram-se 33 meses. O que a delegacia, o que a unidade de origem fez? Ela aplicou 1% ao mês. Ela aplicou 33%. Por que eu perguntei a data da sentença? A legislação que vai falar da Selic, estou lendo aqui que foi citado inclusive pela patrona, no artigo 39 da Lei 9.250, né? Ela é de 95. Certo? Nessa época, na época que o juiz prolatou essa decisão, já estava em vigor essa legislação. Então, o que a delegacia fez? O que a unidade de origem fez? Ela simplesmente executou, cumpriu os termos da decisão judicial. Nós já enfrentamos um caso aqui, o presidente Nil deve se lembrar, que era aquela questão do PIS decretos-leis, fazendo um contraponto. O contribuinte foi para a justiça e discutiu e pediu, só que é o seguinte, ele pediu uma coisa que depois administrativamente lhe era mais favorável, e ele tentou omitir, mas é o seguinte, o juiz enfrentou e falou, é exatamente isso que eu estou te dando, ficou em controvérsia, entendeu? E aqui eu fico eu coloco a seguinte situação, por isso que eu perguntei a data da decisão. Se essa decisão é anterior, eu me sentiria, num primeiro momento, extremamente confortável a acompanhar essa linha, porque ela é mais benéfica para o contribuinte, entende? Mas porque é o seguinte, à época não existia essa legislação. Tá certo? Agora, em 99, a legislação que foi citada pela patrona, parágrafo 4º, a partir de 1º de janeiro de 96, a restituição para a compensação será com base na Selic. Então, se houve esse argumento, qual que seria o instrumento correto para isso? Embargos ou apelação na esfera judicial. O contribuinte não fez. E agora, e aqui é o seguinte, porque fica colocando, imputa-se ao fisco um ônus do seguinte, ora, o fisco ele cumpriu exatamente, e se eu tive curiosidade de olhar, curiosidade não, dever, né, na decisão da DRJ, 33%, 1% ao mês. Exatamente, eu estou cumprindo exatamente os termos da sentença. Entendeu? Então, por isso que nesses casos, eu sou muito criterioso, porque eu cheguei a trabalhar um tempo na época mexendo com a ação judicial na Receita, e é um complicador, porque é o seguinte, se eu descumpro a decisão judicial favorecendo, se o fisco, né, cumpre a decisão favorecendo o contribuinte, numa reclamação, ok. Se descumpre prejudicando, está errado. Então, qual que é a linha que eu acho que deve ser seguida nesse caso? O que a decisão judicial determinou? Aquilo. O fisco está amarrado. O fisco, nesse caso agora, a decisão ela é anterior, vem uma legislação posterior. Entendeu? Então, é essa linha que eu trouxe para fomentar o debate, só para suscitar o debate. Estou aproveitando. Está abaixo, Sérgio. Tá. Se me permite, senhor presidente. Há uma situação que me causa também um desconforto, né? Que ele fala que de 95 até o trânsito em julgado é a correção monetária. E juros de 1% a partir do trânsito em julgado até a compensação efetiva. Realmente, a DRF ela fez
seguiu literalmente como o conselheiro Efigênio falou, né, 33 meses, 1%, 33%. Se colocar a Selic de 95 até novembro de 2000, que é a data do trânsito julgado, a Selic ela é mais do que correção monetária, né? Ela é taxa de juros também, né? Pelo menos pelo Banco Central, ela remunera investimentos, né? Já estaria em contradição com os termos estritos da decisão judicial, né? De forma que eu concordo com o conselheiro Efigênio, com relação à decisão judicial, com relação ao que transitou em julgado, né? Realmente a DRF seguiu estritamente, e o mecanismo que se tem. E vejam, a decisão só transitou em julgado em novembro de 2000, né? O manejo que se teria para alterar isso, né? Tiveram aí alguns anos que poderiam ser utilizados para esse manejo à medida que temos aí instrumentos próprios para isso, né? De forma que, assim, em princípio, eu entendo que realmente a DRF cumpriu exatamente com o que foi pedido. Isso não resta dúvida, né? Mas também não poderia fazer de forma diferente. Eu vou abrir aí para os próximos participantes para ver se trazem mais luzes aí aos fatos. Com a mudança de decisão. Fred, eu queria falar depois da Efigênio. Você quer falar de novo, Efigênio? Tá. Fred. Desculpa, eu baixei a mão. Desculpa, eu esqueci. Bom, eu vou me ater, eu posso me ater a vários critérios, mas vou me ater ao do STF. Tema 214, repercussão geral. É legítima a utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários? Para mim, isso é muito claro. Aí você vai dizer, correção monetária não é atualização monetária. O que ele está falando aqui, atualização de débitos tributários. Não, o Supremo deveria ter dito índice de correção dos débitos tributários. A Selic é índice de correção monetária? Sim. Ainda que leve em consideração isso que é controvertido e muito na doutrina, na jurisprudência mesmo, se tem taxa de juros incluída ou não, mas o fato é que de janeiro de 96 para frente, não há outro índice de correção monetária no direito brasileiro. Não há outro. Por quê? Porque a lei expressamente diz isso, e porque em tema de repercussão geral, o assunto não há controvérsia, a meu ver. A meu ver. Então, a gente tem que, para afastar a Selic, dizer que ela não é índice de correção monetária, e aquilo que a sentença pede para atualizar, baseado na correção monetária, ele fala correção monetária. Agora, no período anterior à lei que criou a Selic, aí sim, existia uma dúvida gigantesca, historicamente, de saber quais são os índices de correção monetária aplicáveis. De tanto a tanto é o índice tal, e Y a Z é o índice tal. E foi isso que fora controvertido naquela ação judicial até o final de 95, mas a partir de janeiro de 96 é incontroverso. E o Supremo já disse, é constitucional a Selic, é legítima a utilização da taxa Selic como índice de atualização de débito tributário. Pergunto, qual é o índice de correção aplicável se não for a Selic? De janeiro de 96 até o trânsito julgado. Qual seria esse índice de correção? Não há outro índice. Eu vou concluir. E a sentença diz claramente, corrija monetariamente. A sentença não diz para não corrigir a partir de janeiro de 96. A sentença não diz isso. A sentença diz, sob todo o período, corrija-se monetariamente. Até 95, os critérios são esses. Mas a sentença não diz que não se aplica de janeiro de 96 para frente índice de correção monetária. Então, o que é que a gente está fazendo? O que é que eu sugiro no voto? Que nós digamos o óbvio de que a Selic é o índice de correção monetária utilizado nesse período em que o juiz não disse nada. Mas o fato do juiz não ter dito que não era Selic não quer dizer que ele não tenha dito que não deva se corrigir. Então, seja lá qual for o critério, que se corrija. Agora, eu não consigo identificar outro critério que não seja
da Selic, porque eu não posso afastar a aplicação de uma norma jurídica vigente. Se para alguém o critério deveria ser, ora, vou dar 33%, como foi feito, por entender que o correto é que seja de 1% ao mês, está agindo contra a decisão, porque a decisão só mandou fazer de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, que é o que a lei da Selic determina, inclusive, 1% após o trânsito em julgado. Então, 1% do trânsito em julgado para frente, não se fala em 1% para trás. Okay? Até 95% é bem objetivo, porque houvera controvérsia dos índices, que são vários. E nesse limbo, utilizando a expressão da defesa, de janeiro de 96 a 2000, alguém tem que dizer qual é o critério de correção monetária. Mas admitir que a sentença tenha dito para corrigir e a gente não vai corrigir, penso eu que a gente está indo totalmente de encontro ao que a sentença objetivamente diz para fazer. Mais do que isso, a gente está carimbando o enriquecimento sem causa. É isso. A gente tinha pedido a palavra de novo? Não, é porque era só para responder aqui, sim, mas pode falar, presidente, o senhor está na frente. Porque eu só ia, essa última parte, porque na hora que eu falei, o Fred, ele contra-argumentou, eu só ia responder, mas pode falar. Tá? Bom, nós temos aqui temos uma sentença que deve ser cumprida, né, indubitavelmente. A sentença, não vamos falar de juros, está muito claro que juros é só depois de trânsito julgado, não vamos falar de juros. Né? Bom, digamos assim, a sentença diz que deve ser feita a correção monetária, certo? Até o trânsito julgado. Não é isso? Bom, o trânsito julgado foi em 2000, eu acho, né? 2002. Pronto. Então, para cumprir essa... 2000, presidente. Novembro de 2000. Pronto, obrigado. Então, assim, para cumprir a sentença, né, a Receita Federal deve fazer a correção monetária até 2000. Bom, mas a correção monetária foi extinta em 95, por lei. Né, até 95. Eu só me engano, eu não me lembro mais da lei aqui, mas eu estava até procurando. Por lei ficou proibida a correção monetária. É isso mesmo, 95. 95. Então, não existe mais correção monetária no ordenamento jurídico brasileiro após 95. Então, assim, sendo literal, certo? A administração tributária estava obrigada a aplicar os rios de correção monetária só até 95, porque depois de 95 não existe mais correção monetária. Não houve correção monetária em mais nada, certo? De 95 em diante, está proibido por lei. Essa foi, digamos assim, é a pedra, digamos assim, fundamental do Plano Real, né, que é a desindexação. Mas eu acho que o que o governador está colocando é o seguinte: bom, tudo bem, mesmo não existindo correção monetária, né, a gente, e assim, se eu não aplicar uma correção monetária de 95 a 2000, eu não estou descumprindo a sentença porque não existe mais correção monetária. Acho que a questão que foi colocada é, mesmo não sendo necessário aplicar a correção monetária, porque sendo impossível aplicar a correção monetária de 95 a 2000, isso me impede de aplicar outra norma, assim, e aplicar outra forma, mesmo que seja correção monetária, outra forma de remuneração por esse valor que está na posse do erário, embora seja do contribuinte. Eu acho que a questão é essa, entende? A gente, mesmo não sendo por força da decisão judicial, a gente pode ou deve aplicar outra norma de atualização ou de remuneração desse valor que está, valor de terceiro que está na posse do erário, essa questão. E aí, eu entendo assim, que se existe uma outra norma
que não é a norma concreta da decisão judicial, mas uma norma geral, que é uma lei, né, ou a mesma norma da Receita Federal, que diz assim, que permite a atualização, não é correção, né, que permite a atualização de indébitos do contribuinte por meio da Selic. Aí a pergunta que eu coloco é, por que não aplicar essa norma? O que impede aplicar a norma que vale para todos os contribuintes que possuem, né, indébitos, né, a esse que também possui débitos, só que tem uma decisão judicial, se essa norma não conflita com a decisão judicial. Né, eu coloco a situação dessa maneira, né, e vamos ver se o debate aí esclarece isso. Pediu a palavra a Efigênio, depois o Adelino. Bom, presidente, para mim o que impede, de forma muito clara agora, avançando nos debates, é o seguinte: o próprio relator disse que houve uma omissão do juiz, porque ele não falou. Essa decisão do juiz, ela é de 99. A legislação que permite a Selic, ela é de 96. Então é o seguinte, quando há omissão numa decisão judicial, qual o recurso que deve ser? Embargo de declaração. Então, isso daqui é porque, provavelmente, entrou-se com pedido administrativo, embora não seja obrigatório, que estou pressupondo, pode ter sido indeferido, vai para o judiciário, e aí é o seguinte, o que eu quero? E aí é o seguinte, porque eu tenho que respeitar a decisão judicial. O que o fisco fez foi isso, ele respeitou a decisão judicial. Se ele foi omisso, e aqui eu não estou discutindo que o índice da Selic, que o índice, inclusive com repercussão geral, nem precisa de repercussão geral da legislação. Ele é o índice de correção. O que eu estou olhando aqui é o seguinte, quais os exatos termos? Porque a gente vai se deparar com essa situação e outras situações, e aqui o que eu estava olhando é o seguinte, quais os termos da sentença? E a sentença faz lei entre as partes. Não teria a mínima dúvida em acompanhar se essa decisão aqui fosse, por exemplo, de 1995, porque não existia a Selic ainda. Nós estamos diante de um fato novo. E vou mais, como que o contribuinte poderia sequer discutir a taxa Selic em 95? Ela não existia. Em 99, o juiz, olha, a correção monetária agora não existe mais, é taxa Selic. Peraí, embargos. Ok? Então, é assim que eu respondo. Por isso, sendo de forma objetiva. Não estou negando a taxa Selic, não estou desconsiderando a questão da repercussão geral, só estou analisando o seguinte, os exatos termos da sentença. Foi omissa? É embargo de declaração. Transitou em julgado? Lei entre as partes. Adelino, depois de Zé. Eu queria comentar, quer dizer, o Efigênio acabou comentando parte do que eu ia falar. Na verdade, quando surgiu o Plano Real, o principal objetivo do Plano Real era arrancar a correção monetária, né, de dentro da nossa economia do mundo jurídico. Né? As pessoas custaram muito a entender isso e continuaram usando o termo correção. Né? Tanto que quando a Lei 9.250 aprovou a Selic, aí no caso, Efigênio, a Selic já existia, tá? Ela só não era aplicada aos impostos, porque na época usava-se a UFIR, né? E depois, aí veio todos aqueles 500 índices. Aí, em 96, passou-se a usar a Selic, e que se dizia, a correção monetária agora dos impostos é pela Selic. E não é, na verdade, não era correção monetária. Então, de 96 em diante, passou a ser Selic. Então, é absolutamente plausível que o magistrado, na hora que decidisse, tivesse usado o termo correção. Tá? E aí entra um princípio que a gente costumava usar, não é muito jurídico, mas que a turma usava muito no mercado, que é o princípio da mão dupla, né? Que o que vale para lá, vale para cá. Então, eu acho que
Qual era o índice aplicável na época da atualização de tributo? Selic. Qual deveria ser o índice para atualizar o retorno do tributo? Deveria ser Selic. Só queria complementar isso, tá? Ok. Gisele. Tá mudo. Estão ouvindo? É que eu tinha apertado e eu achava que já estava. Demora. Você pega a decisão, eu acho que muito bem frisou o Fred, tanto no voto como na própria exposição dele, que o magistrado fala em correção monetária. Eu entendo toda essa questão histórica, Adelino, e é claro que tiveram vários índices de correção, e isso sempre gerou grande confusão. Mas em que pese a decisão seja de 1999, como a Selic entrou em vigor em 96, ao meu ver, eu não acho que é uma omissão ao ponto da gente desconsiderar a decisão e pensar em reconstrução de índices de correção monetária apenas pelo fato do magistrado não dizer categoricamente a palavra Selic. A gente tem uma lei em vigor, a gente tem um repetitivo. Eu acho muito delicado, né? O problema seria se o contribuinte estivesse pedindo outro indicador que não a Selic, que é a lei vigente no momento. Agora, à medida que ele está pedindo exatamente os termos da lei do momento, e aí eu acho que essa colocação na mão dupla, Adelino, é muito bem-vinda, porque, no fundo, a gente busca uma justiça valorativa tanto de um lado como do outro. Então, assim, eu não acho que está sendo pedido, tampouco que a gente precisaria ter um embargo. Claro, se tivesse uns embargos, mas, assim, talvez o contribuinte, ao ler a decisão, nem sentiu necessidade desses embargos, porque, ao fim e ao cabo, a lei vigente lhe assegurava a correção pela tribunal. Então, eu acho que, assim, quando olho a decisão, num primeiro olhar, eu sinto essa necessidade e uma condição sine qua non da posição de embargos para esclarecer o que a lei já me realmente permite em termos de correção desses valores ao tempo da decisão. Então, é isso. Poderia ser mais detalhista? Poderia, mas daí a exigir do contribuinte e pensar que ele não pode se valer da Selic por conta disso, aí eu acho que realmente a gente entra numa esfera de enriquecimento ilícito. É só isso. Está mudo, presidente? Não estou ouvindo. Presidente, eu teria uma pergunta para o relator. Depois que o senhor falar. Não está liberando o meu microfone. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Mas aqui o meu microfone está cortado. Incrível. É porque está com delay, gente. Está com delay. O delay está muito grande. Desculpe, colegas. Não, eu ia... Não, você pediu a palavra, né, Figênio? Pode falar. É só uma pergunta. Então, é o seguinte, dentro dessa linha do relator, eu faço a seguinte pergunta. A gente sabe que a Selic, ela tem juros, né? Vai tudo ali dentro. Aí eu pergunto, do jeito que está aqui, porque a delegacia já concedeu para o contribuinte 33%. O que está se concedendo é além dos 33%, mais a Selic, dentro dela já tem o juros? Não, ele vai liquidar. Isso vai ter que ser liquidado. Não, mas isso tem que ficar claro, porque senão... Mas penso eu está claro no dispositivo, Efigênio. O que está dizendo? Provimento ao recurso voluntário, homologar as compensações, ok? Uma delas já está homologada, mas eu só estou reiterando. Mediante complementação da atualização monetária dos créditos entre o período de tanto a tanto, mantendo os demais critérios de correção e juros já deferidos pela autoridade administrativa. Talvez você esteja questionando, isso que já foi deferido de 33%, poderia gerar equívoco. Ele vai levar juro em duplicidade, então, não é isso? Não, então assim, posso deixar mais claro. Então vamos lá. Até dezembro de 95, eu homologo os critérios já deferidos. De janeiro de 96 a novembro de 2002, que seja corrigido pela Selic, e que de dezembro de 2002 em frente, até seja deferido juros de 1% ao mês, até efetiva compensação. É isso, só para deixar claro, mas eu compreendo a sua e concordo nesse aspecto em relação a isso. E acho muito importante que
aplicar a Selic, porque senão a gente está desfavorecendo alguém que teve um direito reconhecido judicialmente. A repetição de débito. O que é que nós temos de fundo? O que é que nós temos de fundo? O direito à repetição de débito. O direito à repetição de débito. Então, assim, aquele contribuinte que tem débito junto à fazenda, na mesma época que, eventualmente, peça à fazenda esse direito a ele, é dado, e aquele que judicialmente tem reconhecido é negado. Em razão de quê? De um argumento de cara crachá. Cara crachá, sentença, não é assim. Eu não acho que as liquidações de direitos devam chegar ao limite, muito além do formalismo. A gente está indo além do formalismo, né? É razoável admitir uma interpretação dessa. Eu faço, sim, eu não acho razoável. Muito pelo contrário, eu acho irracional esse tipo de, com toda a vênia, e respeito demais a controvérsia, mas eu não vejo razoabilidade, racionalidade em se negar que a lei determina e que a própria Receita determina, aí é que está. A Receita não refuta isso. Agora diz assim, olha, você que questiona judicialmente, para você eu não dou não, salvo se tiver cara crachá. Se não tiver cara crachá, eu nego. Não acho racional, não acho razoável, a despeito de compreender, e aí sim, compreendo de verdade, Efigênio, o argumento de fundo de dizer é dever da administração jogar uma lupa em toda decisão judicial para não permitir que ela vá além dos direitos, eventualmente, que o contribuinte tenha. Mas se a administração reconhece esse direito, a Selic, como parte desse direito, no dia a dia, vai negar em razão do óbvio que é uma ação judicial. Então, concordo com a Gisele quando diz, se fosse um elemento a mais do que a legislação determina, que por algum argumento fosse controvertido, utilizar aqui uns juros, entendeu? Vai pedir, não, vou botar aqui 2,5% ao mês, porque existe... Não é o que está sendo feito. É o dia a dia da Receita Federal. É o dia a dia conceder a Selic. Então, não acho que o contribuinte que tenha um direito reconhecido judicialmente deva ser prejudicado, entendeu? Pelo cara crachá, de dizer, olha, se não está aqui, eu não consigo interpretar além do texto. E interpretando o texto da sentença, quando o juiz diz, reconheço o direito, e controverte só até dezembro de até 95 aqueles expurgos inflacionários que eram objeto de controvérsia, aí o juiz foi claro. Nos demais, ele chamou de correção monetária. E diga-se de passagem que durante muito tempo se entendia que a Selic era correção monetária. Em 99, muito provavelmente, quando foi dada a sentença, correção monetária da Selic. Depois é que o STJ, puxado pela tese do ministro hoje, no STF, Luiz Fux, trouxe à luz que, na verdade, tem um componente de correção, um componente de juros, mas à época, entendeu? A discussão toda era parametrizada sobre o argumento da correção monetária. Então, negar isso do contribuinte, eu não acho que seja que a gente estaria fazendo justiça fiscal, salvo o melhor juízo, né? Eu estou convencidíssimo de que o caso há de aplicar a Selic, sim. Certo, eu queria falar, eu cliquei aqui, mas acho que a mãozinha não levantou ainda. Está difícil decidir daí. Bom, eu queria fazer mais algumas observações. Eu acho que aplicar 1% de juros antes de 2000 não é cumprir a sentença. Certo? O juiz não determinou isso. Ele determinou correção monetária. 1% não é correção monetária. Valor fixo. Então, eu já vejo aí digamos, uma falha digamos assim, na decisão recorrida. Eu trouxe uma questão, né, e eu acho, Efigênio, todo respeito, mas eu acho que você não respondeu quando você disse, não, a resposta é em barcos. A minha pergunta não foi o que o contribuinte deve fazer para corrigir essa situação. Não foi essa. Isso aí, você tem perguntado isso em barcos, esclarecer. A minha pergunta é, o que a administração tributária deve fazer para cumprir essa sentença? Certo? O que a administração tributária deve fazer? Então, assim, para cumprir a sentença, certo? Enquanto existir correção monetária no ordenamento jurídico, ela tem que aplicar a correção monetária, com as normas da administração tributária.
Enquanto não existe mais correção monetária, não se faz mais correção monetária. Certo? Mas o fato de existir uma decisão judicial sobre esse crédito tributário não impede a incidência de outras normas da administração tributária, inclusive uma norma que determina a remuneração dos indébitos pela taxa Selic. Eu acho que não há dúvida que existia essa determinação para que houvesse essa remuneração pela taxa Selic, a partir de 96. Agora, a partir de 2000, certo, quando transitou em julgado, a própria sentença diz assim, a partir do trânsito em julgado, a remuneração é de 1%. Que juros é remuneração. Então, acho que a administração tributária cumpriu a sentença a partir de 2000. Cumpriu a sentença antes de 95. Não cumpriu a digamos assim, descumpriu, ou pelo menos cumpriu além do que a sentença determinou entre 95 e 2000, entendendo que ela determinou aplicar juros entre 95 e 2000, e isso não aconteceu. E isso foi uma justificativa para não aplicar a Selic, ou seja, não aplicar outras normas que incidem sobre o fato. Entende? Então, assim, se entre 95 e 90 e 2000, entre 95 e 2000, não existe uma determinação judicial eficaz, isso não impede a aplicação de outras normas da administração tributária, inclusive a remuneração dos indébitos pela Selic. Eu entendo assim. Então, acho que a ADF agiu mal. Mas eu acho importante, Fred, aí eu peço a sua colaboração, no sentido de ajustar o dispositivo, como você falou há pouco, né? Homologando a atividade da administração tributária realizada até 95, realizada depois de 2000, né? Mas determinando que a remuneração do IDEB entre 95 e 2006 feita pela Selic. E eu acho, assim, arriscado dizer que homologa a compensação. A gente não dá para saber se é suficiente, porque tem que fazer um cálculo, é bem provável que sim, né? Às vezes, aí eu vou dar uma sugestão, às vezes nesse caso, lá na DRJ, diz assim, homologa parcialmente até o limite do direito creditório reconhecido conforme as regras estipuladas. Porque aí fica só o sabor da liquidação, certo? Isso daí. Então, mas isso não está dito não, Nelson, porque quando eu digo homologo até o limite da nova apuração que liquide o presente acordo. Então, eu não sei se vai ser parcialmente ou se vai ser ter crédito suplementar. Estou pedindo para que seja apurado. Tá certo. Não, tudo bem. Então, eu estou reconhecendo, desde que até o limite dos créditos. Então, a minha sugestão, Efigênio, vai ser, ante o exposto, já modificando a parte dispositiva, tá? Voto para dar provimento ao recurso voluntário, a fim de homologar a compensação requisitada nas conquistais, mediante atualização do indébito da seguinte forma: até dezembro de 95, a correção dos expurgos inflacionários, de acordo com os índices reconhecidos na sentença, quais sejam. Aí estou botando 1 a 1, 42,72, referente a janeiro de 89, 10,14, referente a fevereiro de 89. Estou reproduzindo a sentença, para deixar o mais cara crachá possível, 84,32, março de 90, e até chegar ao último, que é 21,87%, fevereiro de 91. Esse é o ponto 1. Ponto 2. De janeiro de 96 a novembro de 2000, Selic, aplicação da Selic. E de novembro de 2000, exatamente, foi o trânsito julgado. De dezembro de 2000 em frente, juros de 1%. Mantendo, não vai estou mantendo, eu estou mudando, até o limite da nova apuração que liquide o presente acordo. Se a autoridade liquidante refizer esse cálculo e der o suficiente para as duas, ok. Se der parcialmente, até o limite do crédito, da apuração que liquide o presente acordo. Eu acho que com isso a gente faz justiça, salvo o melhor juízo, né? Você disse até o limite do crédito?
até o limite do crédito Isso. resultante E aí, da nova apuração e liquide o presente acordo. E aí, então, no caso, eu acho melhor, Fred, ser provimento parcial, porque a gente não sabe se vai satisfazer todos os pedidos do recorrente com isso, né? Dá provimento parcial para isso daí. Mas como é que vai ser parcial se homologar as duas decompes totalmente? Ninguém sabe se vai homologar. Por isso que é parcial. Então, eu estou reconhecendo que... Quem está pedindo para homologar, não está? Tá. Está pedindo para homologar. Você está homologando até o limite. Então, você não está homologando. Você está homologando até o limite, é parcial. Mas, Wilson, nesses casos, a gente dava provimento até o limite do direito creditório pleiteado. A gente não dava parcial, Nilson, nesses casos. Quando é essa situação, a gente dá provimento até o limite do direito creditório pleiteado, o que significa dizer que se a liquidação permitir... Não, a gente... não é dar provimento até o limite, é homologar a compensação. Isso, homologa, portanto, homologar a compensação é ao recurso voluntário, mas para homologar... Tudo bem. Não, até o limite do direito creditório pleiteado. Homologar, sim, é o que está dito aí, certo? Mas, assim, qual é o resultado do julgamento? É provimento total ou parcial? Ele está pedindo para homologar, a gente está homologando até um certo limite. Então, não é bem total, provimento, certo? Embora a homologação... Olha só, olha o que é que a parte está pedindo. A parte está pedindo assim, quero compensar esses débitos mediante as seguintes atualizações, A, B, C, D e E. Aí eu estou dizendo, ok, eu estou reconhecendo a atualização A, B, C, D e E. Não tem nada que não esteja sendo negado. O que eu ainda não sei é se, em concedendo todo o direito que o contribuinte está controvertendo, se isso anula os débitos. É isso. Eu não vi o pedido, por isso que eu perguntei para você. Mas se você está pedindo só isso, tudo bem. É isso, né? É só uma questão de cálculo agora. Olha, eu achava que ela estava pedindo que homologasse logo. Entende? Então ficaria. Tudo bem. Eu homologo a compensação requestada até o limite do crédito resultante da nova apuração, mediante os seguintes critérios. E tem até aquilo que eu falei, dos expurgos, e tem 2 de janeiro de 96 a novembro, Selic, e tem 3 de dezembro de 2000 para frente, com 1% de juros ao mês. Ponto final. É isso que a parte está requerendo, exatamente isso. Exatamente isso. Ok. Eu só queria reforçar o que o Fred comentou da decisão do STF, que, na verdade, o cálculo da taxa Selic, feito pelo Banco Central, ele já levava em consideração a correção monetária. Então, a taxa Selic era um somatório de coisas que ele botou lá e tirou da cabeça, tentar tirar da cabeça da população brasileira, que acabou a correção monetária. Infelizmente, não conseguiram. Só queria acrescentar. Sem som, tá, Nilson? Não, eu estou lendo aqui. Desculpa. Ok. Podemos votar? Podemos. Eficiente. Presidente, eu peço vênia ao relator e eu dou provimento parcial recurso em menor extensão, não por questão de não concordar com a Selic, por uma questão processual. Até em lido que eu já votei anteriormente. Então, eu vejo que ele questionou também a questão dos índices, que não teria sido utilizado aquilo da sentença. A DRF não teria utilizado, isso é uma questão que tem que ser verificada, e aí se não usou os índices corretos, não é a norma de discussão que tem que ser usada, a NE 08, é aquilo que está na sentença. Então, isso para mim é controverso. Agora, com relação ao outro item, pode parecer irracional, mas até então, eu vou ser coerente com a decisão que eu já proferi, com o voto que eu já proferi em outras circunstâncias, e, em hipótese alguma, eu estou com isso mencionando que o contribuinte não faz jus à Selic, faz jus à Selic, mas quando ele pede, e a decisão ela é mal dada, o recurso correto é embaixo da declaração.
eu não posso usar a via administrativa para corrigir uma falha da decisão judicial. E respeito todo o posicionamento contrário. Ok? É como voto, presidente. Questão de ordem, presidente. O Sérgio caiu. Ele está tentando voltar. Vamos aguardar, então, a votação. Mas só para esclarecer o teu voto, Virginia, é provimento parcial ou é não, provimento parcial em menor extensão, porque ela está pedindo também, o Cotovite está pedindo aqueles índices. Não foi isso, Fred? Ela falou, olha, a Receita utilizou uns índices equivocadamente. Isso, não é isso? Ele diz que esses percentuais estão equivocadamente realizados no cálculo. Exatamente. E a Receita utilizou a NE08, que era os índices do TRF1. E aquilo ali não tem discussão, é os índices. E a sentença, exatamente os termos da sentença. Então, por isso que eu dou provimento parcial em menor extensão. Vamos aguardar o Sérgio. Essa sessão aqui me levou de volta ao passado, hein? Nunca Pode escrever, lucro inflacionário, correção monetária. Moleza, né, Nilton? Enquanto o Sérgio não chega, vou contar para vocês um item que aconteceu comigo quando eu tomei posse em Brasília. Aí, eu falei assim, graças a Deus, 99, não existe mais correção monetária. Que maravilha, não vou ter que mexer com isso. Caiu uma diligência para eu fazer, razão auxiliar em UFI a papel, preenchida a papel. Papel. Estava lá, razão auxiliar em UFI, tudo, cara, a lápis, nem chegava lá. Falei, meu Deus, não acredito. É muito isso. Eu não acredito. Isso é pior. No caso de uma falência, tá? Falência que foi decretada pelo governo, e ao final desse processo de falência, ele tinha acervo líquido positivo, obviamente. Então, tinha que devolver para o né, que fizeram isso. Aí tivemos que calcular, então, qual era o valor do imobilizado da empresa. Tinha imóvel adquirido lá em 1930, atualizar esse. Tá? Isso é um caos. Tinha moeda na época, que eu não sei se você chegou a ver. Não, voltei. Que travou no meio, que era o antigo réis, né? Aquele real de antigamente, era não sei o que, tinha um cifrão no meio. Essa é pior, essa aí. R$1.000. Eu não tinha nem nascido, sinto muito. Eu também não. Vocês estão falando. Você tem uma ideia, como esse antigo, nem eu tinha nascido. Vamos lá, gente. Sérgio, você já entrou, Sérgio? A gente não pode ver. A gente não pode ver. A câmera está aberta? Deixa eu fechar e abrir. Agora sim. Toda vez que entra desse programa, tem que fechar e abrir. Já que você está por aí? Né? Ótimo. Então, Sérgio, não sei se ouviu o voto do Efigênio. Chegou a ouvir? Não, o voto do Efigênio não. Eu vou repetir. Tá. Eu estou dando provimento parcial em menor extensão para simplesmente acatar aqueles índices que o juiz determinou na sentença, que a Receita utilizou a NE08, que tem uns índices TRF1, certo? A sentença determinou outros índices. E o Cotovite está alegando que não foi aplicado esses índices. E os índices corretos têm que ser o da sentença. Né? E aí estou abrindo divergência, porque, não que eu não concorde com a Selic, mas é porque não foi especificado na sentença, aquilo que eu falei antes. Então, eu dou provimento parcial em menor extensão. Só aqueles percentuais que estão na sentença. Exatamente, né? só aqueles percentuais. Exatamente. Ok. Gisele? Eu acompanhei em total o relator, presidente. Wilson? Também acompanho o relator, presidente. Jefferson? Também acompanho o relator, presidente. Sérgio? Presidente, só para me certificar, a partir de novembro de 2000,
o relator concordou com o índice de 1%. E só entre 95 que foi a Selic, né? Bom, 96 a 2000. Pelo fato que a administração ela tem que dar efetividade também às decisões, né? E não dar também não é tornar uma decisão efetiva, já que não tem outro índice a substituir, me parece realmente mais lógico aplicar a Selic de 95 até novembro de 2010, então voto com o relator. Ok. Adelino? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o resultado do julgamento na pauta ficou da seguinte forma: dar provimento por maioria. Vencido o conselheiro Efigênio, que dava provimento em menor extensão. Tá certo? Okay. Deixa eu ver aqui. Presidente, não seria bom constar na ata, fica como sugestão, o resultado do julgamento nesses termos que estão aqui para simplificar, não? Para deixar isso mais claro, de acordo com os termos do relator. Eu vou colocar na pasta, vou salvar, tá? Não? Nos termos do voto do relator é o pedido. Aí remete a sua parte dispositiva lá embaixo, Fred, não tem problema, não. Porque em termos de ata foi pedido, né? Mas é claro que lá na execução eles vão ler o dispositivo, principalmente. Para não ficar também muito extensa a ata, né? É isso. Bom, então, com isso, nós encerramos a votação do item 35. Eu agradeço a doutora Aline pela sua presença e até mais breve. Obrigada. Até mais. Olha, então vamos dar continuidade aqui aos nossos julgamentos. Temos mais uma sustentação oral, na verdade, mais duas sustentações orais, que espero que a gente possa resumir em uma, que é dos itens 36 e 37, ambos processos da empresa International Paper do Brasil Limitada, vai ser relatado pelo conselheiro Wilson. Eu vou fazer o seguinte, como já são 17h39, vamos dar um intervalo de 10 minutos, vou liberar o Ícaro, e na volta a gente grava, tá? Nós gravamos, porque aí a gente já não interrompe daqui um pouquinho, certo? Para poder liberar o Ícaro, que isso fica até às 18. Só. Mas você vai conseguir convocar, Nilson? Pode votar? Você tem acesso à antessala para convocá-lo? Tem isso também, viu? Presidente. O ideal é que você faça a inclusão dele em sala, pedindo para deixar. Vamos ver o que ele suspensão. Ele já está na sala. Vamos ver o que o Ítalo diz. Diga, Ítalo. Não, tá não. Presidente, a doutora Diana ela já se encontra presente. E no caso, como você já quer me liberar agora, no caso eu teria que colocar ela na sala de reunião. Isso. Durante os 10 minutos. Isso, porque eu não posso deixar ela na sala de espera e encerrar a gravação aqui. Que eu acho que você não consegue convocar ela. Tudo bem, com certeza. Vamos dar prosseguimento agora, então, presidente? Não acha melhor, não? Vamos dar o prosseguimento. Aí, então, Ítalo, a gente faz. Você coloca ela na sala e depois eu te libero. Então, mas vai ter mais uma, essa é a dúvida, né? Não, a gente faz. Não, mais uma, além desses dois. Que ela é a patrona dos dois, é isso? Ela é a patrona dos dois. Perdão. Desculpa. Então, presidente. Então, pode convocar, então, doutora Dina. Então, eu convoco ela e saio da sala para encerrar a gravação. Isso, depois eu peço para você encerrar a gravação, depois que eu fizer então, ok, vou fazer a convocação. Ok. Presidente, só... Diga. Assim, não vai ser muito... Não vai demorar muito, eu tenho impressão. Né? Então, eu tenho... Antes de fazer o intervalo, acho que era melhor a gente estar julgando. Então. Tá certo. Tá certo. Se alguém precisar de um intervalo, gentilmente avisa. Eu não vou sair não, tá? Na sequência. Na sequência eu vou precisar.
O Adelino caiu ou está na sala ainda? Não, ele está aqui, avisou que está aqui. Só fechou a câmera. Ah, tá. Vamos esperar a doutora Diana. E, na verdade, Newton, se ela ingressar na sala agora e a gente fizer a paralisação da gravação, por exemplo, e der os 5 minutos de suspensão, né? Informando a advogada, olha, nós vamos suspender, mantém-se na sala e ao retorno iniciaremos o julgamento, não seria mais lógico, não? Porque nós teremos, né, em tese, 2 sustentações orais, se eventualmente ela quiser fazer, então talvez a gente precise realmente dar os 5 minutos. É a minha sugestão. A gente parar agora com ela já na sala. Certo, vamos ver aqui como é que a gente faz. Uma coisa é certa, assim que ela entrar, a gente vai liberar o Ítalo e iniciar a nova gravação. Entrou. Ok. Obrigado. Então, doutora Diana. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda aqui à nossa sala de reunião aqui da turma 1201 do CAF. Juliano, nós vamos julgar os processos 36 e 37, a nossa pauta da empresa International Paper do Brasil, que a senhora é patrona, certo? Eu vou, mas assim, como a gente está no próximo às 18 horas, eu vou só liberar o apoio e a gente vai dar início aqui. Vamos ver Posso fazer só uma pergunta, presidente? Esse link aqui que fica aparecendo em cima no canto esquerdo, que é de sala de espera 1201, eu já posso encerrar? Ele é daquela sala que eu estava antes? Isso, exato. Então posso encerrar, né? Obrigada. Pode. Qualquer coisa, o Ítalo ainda está aqui, nos socorre. Só Pronto. uma questão de ordem, presidente. Eu não estou vendo, não sei se agora que eu reiniciei, mais a mensagem de gravação, mas está gravando, né? Está gravando ainda. Tá. O Adelino está aí. Ok, colegas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar o Ítalo, ele vai encerrar a gravação do caso, e nós vamos iniciar a nossa gravação. Tem um barulho. E vamos iniciar a patrona. Saiu, doutora Diana? Estou aqui. Tá.